Estamos de volta no Ponto Crítico, 9 horas e 12 minutos, 9h12, é amanhã da segunda-feira, dia 15 de junho do ano de 2026. Fala, doutor, bom dia. Bom dia, frio, que muito frio, frio sem reação, e aí um pouco de ressaca de 1-1, Brasil e Marrocos. Errei, hein, Paulinho, errei. Eu falei que ia dar 1-0 pro Marrocos, ainda bem que eu errei. Ainda bem, né? Senão nós teríamos que conversar mais de perto aqui. Pessoal, muito bom dia, pessoal da Rádio Cruz Alta, aí do Ponto Crítico, agora fala doutor, muito boa segunda-feira para todos nós, muito boa segunda-feira de saúde, de trabalho, de relacionamento, muito bom dia a todos os nossos amigos, estamos ao vivo e a cores com mais uma edição do Fala Doutor, e comigo, doutor Paulo Viesli. Um pouquinho de saúde, um pouquinho de dicas de saúde para a gente ter um pouquinho mais de qualidade de vida, um pouquinho mais de qualidade de saúde, para a gente usufruir da nossa vida, usufruir aí do nosso, da nossa saúde, né? Para a gente ter uma vida melhor, né, Paulinho? Verdade, ter saúde e um dia a dia sempre melhor, com dicas bem saudáveis para você aqui no Fala Doutor. Lembrando sempre que o Fala Doutor está no ar, sempre num oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia, o ICA, e também Laboratório Novitar. Nossas formas de contato para você acompanhar o programa no AM 1140, no site grupopilau.com.br, no link estamos ao vivo, através do aplicativo da Rádio Cruz Alta e também nas redes sociais, Instagram do Dr. Paulo e facebook.com/Rádio Cruz Alta, são as formas de você interagir. Para mandar mensagens também está liberado o 3343-1207, o Telesul, o WhatsApp Rádio Cruz Alta. A temática de hoje é o cuidado dos rins no inverno. Doutor, verdade. Que tema bacana, hein? É muito legal, sim. Pessoal, vamos lá, Cardão, muito bom dia aí a todos que estão nos seguindo, né? Ananda Bianchi tá conosco aqui no Instagram, também Facebook, tá, gente? Facebook da Rádio Cruz Alta, tá? Facebook Paulinho Barcelos, Dr. Paulo Viesli, também do Instituto de Cardiologia de Cruz Alta, tá bom? O John Zeni, Jonatas tá conosco aí, muito bom dia pra ti, meu amor, tá? Bons estudos aí também. Também meu amigaço, Fernando Rosenberg, que saudade, hein, Fernando? A gente trabalhou muito bem junto, viu? Gostei muito aí de você aí, tá? Nos gostamos muito. Muito obrigado, pessoal, nos acompanha aí no Instagram, ao vivo e a cores, tá? Também quero dar um bom dia para Maria Elizabeth Amaral. Eu falei que ia dar um bom dia para a senhora, muito bem. Também Cristiane do Amaral Mendes, né? Elas param tudo para escutar o programa e ficam ali discutindo depois ali o que nós conversamos para transmitir para o resto da família. Eu fico muito orgulhoso de quando as pessoas dizem, né, que estão fazendo a comida, preparando lá a bagunça do final de semana, arrumando aí a casa, arrumando as coisas, as crianças, arrumando tudo e deu olho no programa ou de ouvido no programa, e o programa rolando também, rola nos hospitais, rola também nas instituições, nos bancos, nas oficinas mecânicas, rola muito o programa, isso é muito legal escutar isso aí de vocês, viu? Obrigado, Fernando. O Fernando tá me dizendo aqui que eu sou um baita profissional. Muito obrigado. Sou esforçado, Fernando, e tu é testemunha disso. Eu concordo com o Fernando, é um baita profissional mesmo. Muito obrigado. E se é esforçado, então é um baita esforçado. Então tá, é isso aí mesmo, né? Também quero dar um bom dia a Elenir Silva Calegari. Muito bom dia para você também. Também a Idaiane Chimanco, muito bom dia. Muito bom dia. Também a Associação Acadêmica de Ijuí entrou conosco também. Olha aí, muito bem, muito obrigado pela participação aí da associação. Tem AAAM Ijuí, deve ser a Associação Acadêmica do Curso de Medicina da Unijuí. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, né? Aí o curso da Medicina da Unijuí eu conheço bem. O senhor foi um dos fundadores. Foi um dos fundadores, sim, com muita honra. Deu aula também, né? Muita honra, foi um dos fundadores. Também a dona Wanda Gonçalves Silva, muito bom dia.
E também José Galvão de Lima. José Galvão de Lima, muito obrigado, muito bom dia. Nós estamos aí, né? E também nós temos a Simone Skoniecki, está conosco junto. Agora acertei o nome, né? Muito bem. Pessoal, como o Paulinho já falou, né? A gente falou de várias coisas, né? Ao longo desses frios aí. E a gente quer falar aí um pouquinho dos rins, né? Que a gente acabou aí, né? À medida que o tempo vai passando, nós vamos interagindo e a gente vai falando as consequências do invernão, mais especificamente das mudanças de temperatura, principalmente o frio, o quanto que o frio pode ou não acometer o nosso rim, né? Diretamente não, mas indiretamente sim, de várias maneiras. O rim sofre bastante e a gente não dá bola pro rim, né? Então vamos lá. Por que será que o frio pode acometer os rins? Lembrando que nós estamos num período de muita oscilação da temperatura e aí a gente fica aí suscetível a essa oscilação da temperatura. Então, nós estamos numa época que aumento de infecções respiratórias, né? Aumento de gripe, rinite, sinusite, pneumonias, isso aí aumenta bastante. E todo mundo pega aí 1, 2, 3 episódios, ou de resfriado, ou de gripe, ou de rinite. Eu já peguei uma e já me livrei. E a minha foi pouquinha. Por quê? Porque como eu me vacinei, tá? A dona Senaide também está conosco aqui, muito bom dia para você. Como eu me vacinei, então o episódio de resfriado ou gripe que eu tive, durou pouco, durou 3 dias só. Tive só 1 dia de febre, foi curtinho, por causa da vacina. Também é uma época que, por causa do inverno, ocorre muita descompensação quem tem doença do coração, principalmente doença insuficiência cardíaca, coração fraco. Então, por causa do frio, acaba aí, então, alterando, né? Também Anderson Quevedo está conosco. Um abraço para você, Anderson. Muito obrigado pela presença. Também outra questão que é muito forte, que a gente fala muito aqui no programa, é que no inverno a gente toma menos água. Por causa do frio, né? A gente acha que no inverno não precisa, que é só verão tomar água. Então a gente acaba tomando bem menos água do que o essencial, né? E toma muitos líquidos que acabam sendo diuréticos, como chás e chimarrão, né? Exatamente, as pessoas substituem. Paulinho falou uma coisa que é muito verdadeira, né? Então, o chimarrão, lembrando que é feito de água, mas não é água. Então, o chimarrão, ele é diurético, a gente acaba perdendo muito líquido, né? Em vez de reter, né? E também a chapoeirada também. Também outro aspecto que pode interferir bastante é o maior uso de anti-inflamatórios, que nós já conversamos, né? Nós vamos falar mais detalhadamente aqui um pouquinho para frente. Também o uso de antibióticos, que podem afetar o rim, medicamentos para gripe, automedicação. Nós vimos no programa passado que muitas vezes as pessoas usam duplicada de remédios, né? Um remédio do outro, são fábricas diferentes, mas são as mesmas composições. Acaba duplicando a quantidade de remédio, e isso é perigoso para o rim, né? Também as pessoas que são mais vulneráveis, principalmente as pessoas que são idosas, né, que são mais delicadas, né, tem a saúde mais delicada. E ainda as pessoas que têm pressão alta, que nós já vimos que o inverno interfere um pouco, sim, na pressão, né, acaba descompensando um pouco a pressão. Nós vimos também que em vez de tomar remédio é só botar mais roupa, mas as pessoas são teimosas, os idosos são teimosos, não acabam não botando roupa. Capaz, que idoso é teimoso, capaz! Mas tem também teimoso não idoso, tá, Paulinho? É muito teimoso, o ser humano é muito teimoso. Tem muito teimoso não idoso. Verdade, é verdade. E também acaba interferindo no diabetes. O diabetes, de alguma certa maneira, a gente come mais, a gente acaba comendo mais, acaba fazendo menos exercício e acaba aumentando a glicose do diabetes, né? Então, tudo isso pode sim afetar a saúde dos nossos rins. Então, nós vamos agora conversar um pouquinho do que é bem isso e a gente vai trazer aí mais esclarecimentos, tá? Mais esclarecimentos. Mas a primeira pergunta que as pessoas fazem é: para que serve o rim, né? Para que serve o rim? Então, o rim
ele é um laboratório, né? O rim é fantástico, a função do rim. Nós temos 2 rins, tá? Os rins têm mais ou menos 12 centímetros, assim, mais ou menos isso aqui, quem está no Instagram me vendo, no Facebook, mais ou menos 12 centímetros, em forma de feijão, um de cada lado, o lado direito, o lado esquerdo, e eles servem aí para filtrar o sangue. Filtrar o sangue, tem que estar filtrando o nosso sangue, tá bom? Tirando aí as nossas impurezas, por isso que a nossa urina, ela é amarelinha, que tem aí as nossas impurezas, tá bom? E então o rim acaba tirando as nossas impurezas que nós temos no nosso organismo, tá bom? Também quero falar aqui que dá presente aqui a Kelly Guidini está presente conosco, e também o André Cogno está conosco também aqui. Muito bom dia a vocês. Estamos falando das doenças do rim ou da saúde do rim no inverno, no frio, o que pode acometer. Então o rim, ele é um filtro, serve para filtrar o nosso sangue e para te botar fora aquilo que não presta mais, ou o excesso de alguma coisa, tá? Excesso de glicose, excesso de proteína, excesso de metabolismos, aquilo que o organismo não quer mais, não serve mais para o organismo, o rim então acaba botando para fora. E ele faz uma série de equilíbrios eletrolíticos, aquela coisa chamada, também está conosco o Laboratório Novitar, aí ó, enquanto nós estamos aqui fazendo o programa, lá no Laboratório Novitar, lá na televisão deles, está passando ao vivo e a cores aí o programa também. Também está conosco o André Luiz, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Abração para a turma do Novitar, né? Obrigado pela parceria, por estar sempre junto com a gente, né? Muito obrigado pela parceria, baita parceiros, obrigado pela parceria também. Se você quer ser o nosso parceiro do nosso programa, é só entrar em contato com o Paulinho Barcelos, que o Paulinho sabe as manhas, né? Isso, pode falar comigo direto. Exatamente, seja você também um parceiro do nosso programa, para nós ir mais longe, atingir mais pessoas, trazer mais benefício para as pessoas, né? Inclusive hoje a gente tem uma novidade, né, no programa. Mas já é hora de contar? Não, a gente vai contar no final, mas é para deixar as pessoas ansiosas. Tem novidade no programa, viu, gente? Vamos fazer um intervalo agora? Já, fazer um intervalo? Sim, primeiro intervalo do programa. Então muito bom dia, Jussara Beck também está conosco. Jussara, estamos falando da saúde do rim no frio. Já voltamos. 9h29, voltamos ao Fala Doutor. Doutor, eu lhe interrompi quando o senhor estava falando sobre o rim, que a gente não toma água, que a gente toma chás, a gente toma bebidas quentes, a gente não se cuida no inverno, e o rim é o nosso laboratório, filtra, deixa tudo que está de bom ficando e expulsa tudo que está ruim, é isso? É bem isso aí mesmo, né? Muito bom dia a Annelise Mastella, tá? Muito bom dia para você. Nós estamos falando ao vivo e a cores, né? Pelo Instagram, Facebook, pela Rádio Cruz Alta, né? A respeito da influência do frio, né, na saúde do rim. E tem muita influência, indireta, mas tem. E nós estávamos conversando sobre a função do rim. O rim é o filtro, o grande filtro do nosso sangue. Ele tira todas as impurezas, o que já não serve mais ao nosso organismo, o rim acaba eliminando, tem que eliminar isso aí. E é muito interessante. O rim também, ele tem várias funções, não é só fazer a filtração, né, do nosso sangue, mas também ele ajuda a controlar a pressão, tá? Que é fundamental. Ele também ele nos ajuda na formação das nossas hemácias, o que dá a cor avermelhada ao nosso sangue, que tem hemoglobina. Também ele ajuda na saúde das nossas hemácias, isso é muito importante. Também o rim, ele ajuda no metabolismo do osso, na formação do nosso osso. Até isso. E na ossificação do nosso osso. O que é ossificação do nosso osso? Deixar o nosso osso mais forte, mais firme. Então isso é muito importante, né? Olha quanta coisa o rim faz, né? Quanta coisa importante o rim faz. Então, se nós acabarmos aí tratando mal o nosso rim, né? A gente tem muitas complicações. O rim começa a envelhecer, começa a perder a função, e aí a gente acaba tendo várias consequências, né? Dificulta tratar a pressão, dificulta tratar a diabetes, dificulta tratar as doenças do coração, né? Dificulta a ossificação, dificulta na formação do sangue, cria anemia. É uma confusão, sem contar que muitas pessoas acabam fazendo hemodiálise, que é uma solução, né? Que melhora a função arterial
artificialmente do rim, mas tem uma vida um pouco reduzida, porque tem que estar fazendo diálise dia sim, dia não, né? Então é importante que a gente acabe se cuidando mais, tá? Acabe se cuidando mais. Pois é, então os rins são os filtros que também são reguladores do nosso organismo, tamanha é a importância. Também está conosco Luque Alves, tá? Luque K. Alves está conosco também, muito bom dia a todos vocês. Pois bem, pessoal, e quais são os sintomas, né? Quais são os sintomas de um rim comprometido? Eu ia fazer essa pergunta. Pois é. Como identificar, como ver, como sentir para poder buscar atendimento? Pois é, exatamente. Então, pessoal, assim, não é que seja infelizmente ou felizmente, mas a maior parte das vezes, quando o rim começa a perder função, ele é silencioso, tá? Ele não dói, né? Não dói, não interfere na urina, ele pode estar urinando, mas perdendo a função filtradora, ou então ele pode estar perdendo, inclusive, a questão de urinar, diminui. Então ele vai desde de não ter sintomas até uma condição mais grave, que tem muitos sintomas. Aí a pessoa já está aí bem grave, bastante grave, e com isso então acaba, de uma certa maneira, tendo que ir para o hospital, acabar indo para a UPA, acabar indo no pronto atendimento e muitas vezes fazer diálise de urgência, né? Então, por isso que a gente fica um pouco preocupado, porque assim como pressão alta é assintomática, assim como diabetes mellitus é assintomático, as doenças do rim também são assintomáticos. Só vai começar a aparecer sintomas quando a doença já está bastante avançada. Um abraço para Rose Schroeder, né? Schroeder. Hoje eu tô ruim é o frio. É o frio aí. Tá? Então, Rose Schroeder, muito bom dia para você também, né? Então, os sintomas vão desde sem sintomas, que a maior parte das vezes, maior parte dos casos, até sintomas como náusea, mal-estar, acaba inchando as pernas, muito vômito, dá sonolência, dá alterações no apetite, a pessoa fica francamente debilitada. Quando vai lá fazer os exames, já está o rim lá nas alturas de comprometimento, né? Então, e por isso que é importante que as pessoas tenham essa noção. E quais são as pessoas que têm que ter um cuidado maior com a doença, com a saúde do rim, melhor dizendo, né? Quais são as pessoas, né? Todo mundo tem que ter cuidado, né? Não é só algumas pessoas, mas é todo mundo. Mas em particular, quem tem a pressão alta não tratada, dia após dia vai comprometendo o rim, tá? O rim vai envelhecendo, vai perdendo a função. Mesma coisa o diabetes, tá? Diabetes não bem tratado, diabetes alterado, glicose elevada, vai desgastando o rim, vai envelhecendo o rim, e o rim envelhecido acaba perdendo a função filtradora e acaba acumulando todo o lixão que o rim bota na urina, acaba acumulando no sangue. Em vez de estar para fora, fica para dentro circulando, aí acaba então dando vários problemas para a gente. Outras pessoas que têm que se cuidar mais, vigiar mais, são os idosos. Principalmente se é idoso que tem pressão alta, idoso que tem diabetes, tá? Idoso que não toma água, que a gente fica toda hora falando aqui, e também os idosos que têm a mania de automedicação, que ficam tomando remédios. Nós já vamos falar só sobre isso. Ficam tomando. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Também outras pessoas que precisam tomar um cuidado maior com a saúde do rim são as pessoas que têm muito peso, que são muito pesadas, principalmente as pessoas que são muito barrigudinhas. Essas também tem que cuidar, porque o rim sofre, né? O nosso rim é programado para X quilo, aí se nós temos muito mais quilo, é muito mais massa, é muito mais filtrar, então acaba também comprometendo. Também as pessoas que têm doenças no coração fraco, também são pessoas que têm que cuidar o rim muito sério, senão um pode afetar o outro. A doença no rim afeta o coração e o coração afeta na doença do rim. Então, é uma coisa concomitante, tem que ter muito cuidado. As pessoas que têm infecções de repetição,
infecções urinárias de repetição, tem que ter esse cuidado. Mesmo porque, gente, não é usual a gente toda hora ter infecção urinária, tá bom? Uma vez por ano e olha lá, tá? Isso mesmo assim mais em mulheres. É muito difícil o homem ter infecção urinária por causa do tamanho da uretra, que é maior, por causa do pênis, tá? E a mulher tem uma uretra menor, porque a mulher, obviamente, não tem pênis. Então, é mais comum que as mulheres tenham mais infecção. Mesmo sendo mais comum, tá? É incomum, pelo menos uma vez por ano, e olha lá. Também está conosco a Rose Portela. Muito bom dia para você, Rose. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença, tá? Então, essas pessoas, os diabéticos, hipertensos, quem tem doença de rim, né, doença do coração, melhor dizendo, as pessoas que são obesas, as pessoas mais idosas, essas pessoas precisam estar mais frequentemente sendo avaliadas e observadas nas estratégias de saúde da família, nos postinhos, tá? Mas para isso os médicos das SF, as enfermeiras já conhecem as pessoas, né, na sua região ali, quais são as pessoas que têm essas alterações. Muito bem, vamos avançar um pouco mais, né? E a água? O que tem que ver a água com isso, né? O que tem que ver a água com o rim, né? O que tem que ver a água com o rim? Pois muito bem, tem tudo a ver, né, gente? Como o rim é o filtro, o rim acaba filtrando. Se você toma menos água ou você acaba não tomando água o suficiente, então o rim faz, além de filtrar, ele faz a urina. Se você toma pouca água ou você não está tomando água, o que acontece? Então, o rim, como é inteligente, ele não elimina a urina, ele não elimina mais água, porque se o rim eliminar mais água, tu perde menos água, tu perde mais água dentro. Se o rim eliminar e perdendo mais água, cai mais a pressão, tu passa mal. Então, o rim acaba segurando a água. Não acaba não urinando, só que aí ele não filtra, e ele não filtrando, acaba então os nossos catabólitos, que são os restos de proteína, restos de glicose, restos de enzimas que tem que ser eliminada, acaba não sendo eliminada e fazendo a circulação. Então, se você toma pouca água, você fica com a urina, você fica com o sangue concentrado e fica aí rodando o sangue com os catabólitos, ou seja, fica rodando o sangue ali com aquilo que era para ir fora, acaba ficando para dentro, então que são as impurezas que nós temos, né? Então isso acaba então prejudicando. Por isso que é necessário você estar adequado com água. E qual é a quantidade de água necessária do nosso metabolismo? 35 ml por quilo. Paulinho. Bem, então eu estou em déficit. Estou começando a ficar preocupado. Com certeza. 35 ml por quilo. 35. Se você tem 100 quilos, é 3 litros e meio. 3 litros e meio. Se você tem próximo de 90 quilos, aí próximo de 3 litros. Assim sucessivamente, tá? Doutor Paulo, então quer dizer que o grande remédio natural para o rim, o grande sustentador da vida saudável do rim, claro que tem vários, né? Mas o principal é a água. É a água. Água, porque você sem água, o que acontece? Como eu falei, né? Mas antes de eu repetir, quero dar um abraço ao Daniel Virgulin, meu grande professor, meu grande treinador, um abraço para você. Também a Roselaine B está conosco aqui, tá? A Keren, tá? A Kellen Valtier, tá conosco também. Pessoal, desculpa se eu errar aí o sobrenome, é que a gente lê rapidinho, tá? Aí eu acabo engolindo algumas palavras. Muito obrigado pela participação de vocês. Estamos hoje falando do inverno e a saúde do rim. Sim, então, se nós não tomarmos água o suficiente, o sangue então fica mais concentrado e fica circulando, e o rim acaba então não limpando o suficiente nosso sangue, ele acaba aí ficando sujinho, entre aspas, tá? Ou seja, não é bem sujo, mas as impurezas que deveriam sair com a urina ficam recirculando no nosso corpo, e isso não é saudável. Se é para botar para fora, por que fica recirculando, né? E a falta d'água faz isso. O rim
Então, para não perder mais líquido, o rim segura o líquido porque está faltando água, aí fica recirculando, certo, pessoal? Ele não vai expulsar se ele tem pouco, né? Exatamente, né? Por isso que quando a urina está escura, aquele amarelão escuro, aquele amarelo ouro, tá? Significa que está concentrada. Então, significa que o rim está funcionando, claro, está filtrando, mas está concentrado. E quando a urina está clarinha, significa então que tem água em abundância e o rim acaba então depurando as nossas sujeiras do nosso organismo, os restos, os catabólitos, vai saindo de uma maneira tranquila. Só não confunda com a urina clarinha do chimarrão. Porque eu ia perguntar isso agora. Exatamente. Aí o rim está só eliminando o excesso de água, não está filtrando o suficiente, está só eliminando o excesso de água, não está filtrando o suficiente, tem tudo isso. Então quer dizer que ele faz, na verdade, o funcionamento dele, porém ele não faz a capacidade de filtragem. Exatamente, tá? Então se você é diabético e toma pouca água, então uma das defesas do organismo para quem tem diabetes é o rim eliminar a glicose pela urina. Então, se você toma pouca água, ele não vai eliminar o suficiente, tá bom? E você que é hipertenso, toma pouca água, então o que acontece? Então, se você toma pouca água, cai a pressão. Caindo a pressão, então o rim, ele segura a urina para manter a volemia, para manter a pressão. Com isso, então, para tentar manter a pressão. Só que com isso fica circulando os catabólicos, não elimina direito. E aí ele retém os líquidos, como as pessoas falam. Exatamente. Né? Incha a perna. Exatamente, Paulinho, é bem isso aí. Eu tô aprendendo, hein, cara? Poucos. Mas é uma lógica, né? É lógica. A medicina, ela é lógica, tem uma lógica. Só que essa lógica, ela tem muita variabilidade, de acordo com o organismo, né? Sim. Só para lembrar aqui, a Joyce Lima está conosco. Também a Francisca Ribas está conosco aqui. Muito bom dia a todos vocês. Por isso que é demais importante a ingesta de líquidos com todo mundo, principalmente para quem é idoso, para quem tem problema de pressão, para quem tem problema de diabetes, criança, se você é gordinho. Paulinho, tu já fez as contas aí de quanta água você deveria tomar? Bem mais que 3,5, entendeu? Eu tô apavorado. E quanto que tu toma? Eu tomo em torno de 2,5, no máximo 2,5. Não é pouco, né? Mas não é o suficiente. O que agora, então quer dizer que na verdade, eu tô forçando o órgão a trabalhar. E eu já notei que em dias que eu tomei mais água, realmente parece que dá uma sensação de bem-estar mesmo. Com certeza, Paulinho. Falou tudo. Melhora a memória, melhora a atenção, a gente fica mais esperto, fica menos sonolento, fica menos prostrado. Olha só quanta coisa boa tem aí a água, né? Vou ter que fazer alguma vez que um médico amigo meu me receitou água, botou assim, abriu, ele pegou os meus exames, olhou todos os exames, e daí disse, doutor, e aí qual remédio eu vou tomar e tal? Aí ele pegou a receita, assim, ele virou o exame e diz assim: tomar água tantas vezes ao dia, tantos litros. É o remédio natural que funciona. Esse teu médico aí, ele é bom. Ele é bom, eu gosto dele, é bom mesmo. Além de ser um bom médico, é meu amigo. Coisa bem boa. Abraço pra ele, Paulinho. Então se abraça aí. Também quero salientar aqui a presença da Jussara Lopes, está conosco aqui. Muito bom dia a você também. Jussara, estamos falando do rins, tá? Dos rins e a influência do inverno nos rins, né? Vamos para um rápido intervalo? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a saúde do rim no inverno aqui no Fala Doutor, só na Rádio Cruz Alta, não tem para os outros. Voltamos já. Daí, ó, a serração está se dissipando, como você vê nas imagens agora nesse exato momento do centro de Cruz Alta. 9h45, já voltamos. Já voltaremos com Ponto Crítico. Agora, show no intervalo, Rádio Cruz Alta. Já pensou que o amanhã depende do que fazemos hoje? Porque o futuro somos nós, juntos, transformando. Foi assim quando a inovação era o conforto da eletricidade chegando em nossas casas. É assim com as conexões geradas pela internet. E será cada vez mais, desenvolvendo soluções com energia limpa e sustentável. Nós somos a Coprel, sempre seguindo em frente para trazer o futuro para a nossa gente. Coprel, cooperação que liga você ao futuro.
O Instituto Cruzaltense de Cardiologia ICA completa 25 anos cuidando do seu coração. Faça o seu ecocardiograma com quem tem tradição e confiança em Cruz Alta, com laudo entregue na hora. Agende já o seu check-up. O ICA também realiza teste de esforço, halter de arritmia e MAPA de pressão. Telefone 55 33 22 64 63 e WhatsApp 55 9 84 58 60 23. Acesse o site grupopilau.com.br e fique bem informado. Farma Rocha, a farmácia mais tradicional da nossa cidade. Há 3 décadas oferecendo bom atendimento, confiança e preço justo pra você. Promoção de inverno Farma Rocha. Dexametasona xarope 9,90. Chá antigripal Resfedril 1,95. Maleato de dexclorfeniramina xarope genérico do Polaramine 9,90. Nebulizador Nivone, uma referência em nebulizadores 99,90. Vitamina C efervescente 7,99. E vitamina A, Z, imunidade 18,80. Ibuprofeno gotas 4,99. Farma Rocha, tradição e economia que você confia. Teleentrega pelo WhatsApp 991-619291. Farma Rocha, há 30 anos cuidando de você e da sua família. O Dia das Mães passou, mas ainda dá tempo de retribuir todo o carinho de quem sempre esteve ao seu lado. A ProAudio prorrogou a condição especial até o dia 22 de maio. Na compra de um par de aparelhos auditivos Phonak, o segundo aparelho pode ter até 60% de desconto. É mais qualidade de vida, mais conexão com a família e mais momentos sendo vividos e ouvidos de verdade. Aproveite essa oportunidade para transformar a vida de quem você mais ama. ProAudio Clínica de Audição, em Cruz Alta, na Rua Coronel Pilar 700. Fone 55997277205. Eu sigo a página no Face da Rádio Cruz Alta. Rádio Cruz Alta é minha. Atenção Cruz Alta e região! Agora a Peugeot Ijuí é Guaracar. Um ambiente totalmente renovado, moderno e com padrão internacional da marca. Pensado para você viver uma experiência única na hora de escolher seu Peugeot 0 km. Venha conhecer a Guaracar Peugeot em Ijuí, na Avenida Davi José Martins, 1356, no bairro Ramastron. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em Cruz Alta, Claro Multi tá na sua com uma oferta especial. São 600 MB de banda larga com Wi-Fi que bonda na casa toda, mais 60 GB no seu celular por apenas R$ 99,90 por mês por 6 meses. E já vem com Globoplay. A Claro tá na sua. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou assine pelo site. Consulte condições de aquisição. Eu sigo a Rádio Cruz Alta no Instagram, @Rádio Cruz Alta M. Atenção, o composto Magarás, conhecido como garrafada tradicional das raízes do cerrado brasileiro, cura úlcera, gastrite, má digestão, azia, elimina miomas uterino e cistite. Você que quer tratar das inflamações gástricas, uterinas, prostática e urinária, use o composto Magarás. Ação eficaz. Quem usa, aprova e recomenda nas farmácias e drogarias. O composto Magarás inovou. Agora você encontra também em cápsula. Economia de verdade é no Super Linassi. Ofertas fresquinhas no Hortifruti, no açougue, carne padrão, macia e saborosa. Na padaria, pães, bolos, doces e salgados. Nosso sushi é uma referência na cidade. Encomendas pelo WhatsApp 99103-5348. Use nosso cartão Senf, até 40 dias para pagar. Super Linassi, Rua Benjamin Constant, telefone 3321-9600 em Cruz Alta. Rádio Cruz Alta. Levanta Gaúcho. Ponto crítico. Supermanhã. A música da Cruz Alta. Clube. Cruz Alta em notícias. Deixa um batido. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha. Rádio Cruz Alta, a sua rádio. Estamos de volta com o Ponto Crítico. Estamos de volta com o Fala Doutor, edição do dia 15 de junho para os
6 minutos finais do programa para falar sobre os rins. Meu Deus do céu. Pois é. Então, pessoal, a gente está falando aqui da saúde do rim, nas questões do inverno, quando pode acometer, né? Nesse intervalo, o seu Alberto, nosso amigo Alberto, ele ligou para perguntar por que existem as pedras no rim, tá? As pedras no rim. Muita gente tem pedra no rim, né? Então, pedra no rim não tem nada a ver com saúde do rim. Claro que vai ter com o aparelho urinário, etc e tal, dói e incomoda. Claro que muita pedra no rim pode sim afetar a função do rim, tá? As pedras no rins têm vários motivos. Um deles é hereditário, o outro tipo é alterações metabólicas que fazem com que os rins acabam formando pedras, cristais dentro lá do rim. Esses cristais vão aumentando até que formam as pedras. Tem uns que tem pouquinhos, tem gente que tem muita pedra, tá bom? A coisa é meio complicada nesse sentido. E existem vários tratamentos, né? Entre eles, tomar muita água, justamente para fazer com que ocorra a não deposição, né? Não deposita esses cristalzinhos de pedra que vão se acumulando e vão se formando ao longo da vida. Entre elas, muita água, claro, e tem os chás aí que tem muitos chás que funciona, tipo quebra-pedra, né? É verdade, doutor, que se a gente tomar bastante água, essas pedras elas podem começar a se esfarelar dentro do rim? Não esfarelar, mas ela diminui a formação. Diminui o que está formado, está formado. Tá. Agora tem chás que acabam sim, de fato, aí diminuindo as pedras, né? Principalmente o chá de quebra-pedra, né? Pois muito bem, a Jussara Morabeck chamou a atenção de que ela está impressionada a quantidade de pessoas fora de Cruz Alta nos acompanhando no programa. Muito obrigado, Jussara, é isso mesmo. Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, na Alemanha, aqui na região, Passo Fundo, né? Ijuí, Tupã-Siretã, Júlio de Castilhos, aonde tem o alcance da nossa rádio, nós estamos lá, e também a questão do Instagram, a questão do Facebook, amplia bastante, nós estamos bastante aí acompanhados, que é muito legal, né? Que é muito legal. Pessoal, um tema que eu tenho que falar em relação à saúde do rim, que eu estou com um horário curto, é a questão da medicação, da automedicação. Todos os remédios acabam sendo eliminados pelo rim, Então, se você não toma água o suficiente, como eu falei, diminui o volume de sangue, diminui o volume de urina, não é eliminado, fica circulando a medicação e pode nos intoxicar. Por isso, então, que é bem importante que a gente tome bastante água para não concentrar a urina, né? Para não concentrar a urina. Aqui vai naquela premissa: por que não pode beber álcool quando está tomando remédio, antibiótico e outros remédios? Por quê? Porque o álcool elimina a urina, faz urinar bastante, e com isso sai a medicação. É o oposto. Por isso que é importante a gente não tomar álcool quando está tomando remédio, para evitar que urine demais e perca a medicação, tá? Que perca a medicação. Muito bem. A Indiara está conosco, Indiara Lima está conosco também, tá? Muito obrigado pela sua participação. E quanto à medicação, existem uns tipos de remédios que são os mais perigosos, que são os anti-inflamatórios, tá? Os anti-inflamatórios, eles são... tem muita gente que toma assim, anti-inflamatório como se fosse... arroz, feijão, né? A riveria. Qualquer dorzinha de garganta. Qualquer dor aí acabam tomando esses anti-inflamatórios, o que é perigoso, pessoal. É bastante perigoso, né? Principalmente lá, aqueles diclofenaco, ibuprofeno, né? Do modo geral, todos esses anti-inflamatórios que são bem perigosos. Então, por isso que é importante, se você está tomando anti-inflamatório, né? Então, a importância é de você não se descuidar na água. Mais um motivo, porque para não acabar concentrando esse anti-inflamatório, e o anti-inflamatório, ele faz com que o rim filtre menos. Por uma propriedade química que o anti-inflamatório tem, acaba não fazendo a filtração adequadamente. Por isso que é bem importante, tá? Você que está tomando os diclofenaco, ibuprofeno, a nimesulida ou esses semelhantes, aqui eu posso falar, né?
porque são anti-inflamatórios usualmente que a gente usa, não é propaganda e eu nem estou recomendando, tá? Porque volta e meia tem um bocudo aí que reclama que eu estou fazendo propaganda de remédio na rádio. Claro que não, né? Mas sempre tem os bocudos aí, sempre tem aí os bocudos aí, né? De vez de construir alguma coisa boa, fica criticando os outros, né? Mas claro que não, a gente não faz propaganda de remédio porque é proibido, né? Muito bem, então, só levando em consideração, os anti-inflamatórios sim, são importantes, tem a sua indicação, que de preferência que seja indicado pelo médico da ESF, ou seu médico de preferência, tá? E que você não use indiscriminadamente ou por conta própria a automedicação. E se você está usando anti-inflamatório, que nem o diclofenac, ibuprofeno, animizolida, né? Isso aí você tem que tomar não mais que 5 dias, não mais que 4, 5 dias, e não se descuidar de sempre estar tomando bastante água. Terminou o nosso tempo, porque nós temos que anunciar uma mudança no programa Fala Doutor. Ah, é verdade. Acabou o nosso tempo? Acabou. Temos 45 segundos. Pessoal, é de rotina, todo mundo sabe que toda segunda-feira, às 9 horas, tá lá o Fala Doutor. Nós já estamos entrando no terceiro ano do programa, né? Agora em julho vai completar terceiro ano do programa, firme e forte, tá? Toda segunda-feira. E nós vamos mudar esse dia para quinta-feira, né? Porque na segunda-feira, para mim, é bastante corrido, eu tenho bastante responsabilidades, a rádio também é bastante corrida, e para nós, o melhor dia é na quinta-feira, às 9 horas, bem melhor. Sem ser nessa quinta, na outra quinta-feira, nós estaremos ao vivo e a cores com o Fala Doutor. Então, dia 25, né? Dia 25. Tu olhou aí, Paulinho, pra mim? Sim, 25 de junho é a estreia na quinta-feira do Fala Doutor. 24 é São João? Isso, um dia depois de São João. Um dia depois de São João. Se o senhor não fizer promessas pro santo casamenteiro, o senhor estará aqui na quinta. Eu já sou casado, né? Pela segunda vez, né? Tá bom assim, não quero mudar, tá bem assim com o John, não quero mudar, tá ótimo. Valeu, doutor. Até quinta-feira. Pessoal, acabou o programa, um abraço, um beijo. Até quinta-feira, no dia 25, que nós mudamos o dia. Espalhem aí pra todo mundo. A gente vai anunciar ao longo da semana a mudança. Beijo no coração de vocês. Fui, tchau.